Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre função valor absoluto. Para começar, eu vou explicar aqui a ideia do valor absoluto. O que é o valor absoluto? Então a gente usa esse símbolo, que são duas linhas paralelas aqui, ali em x. Então x no caso é um número qualquer, um número real qualquer. Então o valor absoluto de x vai ser o próprio x, ele vai seguir, sendo o mesmo número, se ele for maior ou igual a zero, e ele vai ser menos x, ou seja, ele vai ser o mesmo número, mas com um sinal trocado, se x for menor do que zero. Na prática, então x, se ele for positivo ou for zero, ele vai seguir sendo ele mesmo, e se ele for negativo, ele vai trocar de sinal e ser positivo. Então, na verdade, o valor absoluto é uma operação matemática que transforma ou mantém qualquer número em número positivo. Então, só para dar o exemplo aqui, o valor absoluto de 5 é o próprio 5. Lembrando que quando a gente não põe sinal, a gente entende aí que é um número positivo. Então, o valor absoluto de mais 5 é mais 5. O valor absoluto de menos 2 é 2. O valor absoluto de menos 1 é 1. E assim por diante, Só chamar a atenção aqui que o valor absoluto de 0 é 0, Porque se x for maior ou igual, então tem esse ou igual, que quer dizer que o valor absoluto de 0 é 0 mesmo. Bom, eu vou resolver aqui uma equação envolvendo o valor absoluto, só para dar um exemplo de como funciona essa operação. Então vamos supor que eu tenho esta operação aqui, esta equação aqui, valor absoluto de x mais 1 igual a 5. Eu não posso diretamente isolar x aqui, porque talvez a primeira coisa que a gente fosse pensar aí seria assim, bom, mais 1 do lado esquerdo, vou botar menos 1 do lado direito e vou isolar o x. Mas na verdade a gente primeiro tem que começar pensando que valor absoluto de x ele não é só uma coisa, ele pode ter diferentes valores dependendo do sinal de x. Então a gente obrigatoriamente tem que separar em dois casos. Primeiro caso, se x for maior ou igual a zero. Se ele é maior ou igual a zero, então pela definição de valor absoluto, ele vai ser x mesmo. Então essa equação, no caso em que x for maior ou igual a zero, vai ser x mais 1 igual a 5, que a gente resolve como a gente sabe. Bom, agora tem outro caso, se x é menor do que zero, então o valor absoluto de x vai ser menos x. E aí a equação muda um pouquinho, então vai ser menos x mais 1 igual a 5, aí a gente resolve e repara que a gente vai ter duas soluções aí, 4 e menos 4. Tanto é isso que a gente pode confirmar ainda, se a gente voltar lá na equação, substituir ali valor absoluto de x por 4, ela é verdadeira, 4 mais 1 igual a 5. E se a gente substituir por menos 4, o valor absoluto de menos 4 é 4, mais 1 igual a 5 também. Então, essas são as duas, esse é o conjunto de solução que tem essas duas possibilidades de solução desta equação aqui. Bom, vamos falar agora de função, valor absoluto, porque a gente acabou de falar da operação. Então, é assim que funciona o valor absoluto, quando a gente tem duas linhas paralelas aí, ao redor aí de x, ou de um número. Vamos ver como é que funciona a função valor absoluto de x. Se a gente fizer uma tabela e colocar no plano cartesiano, o valor absoluto de menos 3 é 3, então a gente vai marcar menos 3 no 3, e assim por diante. A gente vai ver o valor absoluto de cada número. Eu vou pegar aqui de menos 3 até 13 aqui, fazer o valor absoluto 1 por 1 aqui, até o 13. Então a gente repara que em x, a gente pode ter qualquer valor que a gente colocar ali, pode ser negativo, positivo, qualquer número real aí, seja negativo ou positivo. Mas os valores de saída dessa função, eles são sempre positivos. Então no gráfico, isso quer dizer que todos os valores aí, nesse caso aqui, a gente só tem só o valor absoluto de x, essa função. Então eles vão estar acima do eixo x. E aí o gráfico vai ficar assim. Ele é, assim, falando informalmente,
o gráfico da função valor absoluto, ele é uma reta rebatida, né? Vamos dizer assim, é quase a função do primeiro grau, mas tem um rebatimento ali dos valores negativos. Então tem uma certa simetria ali, né, com a função do primeiro grau. Se fosse a função do primeiro grau f(x) igual a x, né, ela seria parecida, mas simétrica, né, para os valores negativos. Né? Então os valores negativos eles se tornam positivos. Né? Então esse é o gráfico da função f de x igual a valor absoluto de x. Vamos pensar nessa outra função aqui, o que, que acontece, né, se a gente somar alguma coisa, só para dar um outro exemplo aqui, se a gente somar, por exemplo, 2, né, na função valor absoluto de x. Então agora vai ser valor absoluto de x mais 2. Tá? Dentro do valor absoluto a gente tem x mais 2. Se a gente fizer ali os valores numéricos, de menos 3 a 3, só para ter uma ideia, né, fizer a tabela e colocar no gráfico, a gente vai ver que ele vai ter o mesmo aspecto, vai ser uma reta rebatida, né? Só que aqui ela vai rebater no menos 2, que seria a raiz dessa função aqui, né? Se a gente botar menos 2 ali, menos 2 mais 2, 0, né? Então é onde f de x igual a 0, é a raiz da função, e então vai ser onde a função vai rebater, né? Ali, vamos dizer assim, o gráfico, né? E seria esse o gráfico. Era isso, pessoal. Até a próxima.